E aí, galerinha da mediação, terceirão, pessoal, como é que vocês estão aí? Estão bem? Estão estudando? Estão buscando mais conhecimentos? Muito bem, olha só, hoje a gente vai continuar nosso bate-papo sobre a questão política. Vocês perceberam aí que as nossas aulas do terceiro ano, elas vão ter no seu início uma pegada um pouco dessa questão política, né? Que é muito importante, né? Uma formação que às vezes a gente despreza, não presta muita atenção, parece não ser algo muito importante, né? Mas que qualquer cidadão e cidadã brasileira necessita, tinha que ser uma coisa assim básica para todos nós sabermos como funciona um Estado, o que é um governo, o que é um sistema de governo, o que é um presidencialismo, um parlamentarismo, ou um parlamentarismo misto de Estado. Então, assim, é diferente, é necessário que a gente possa aprender, né, sobre esses assuntos. E aí você que está aí me assistindo deve estar pensando, professor, isso é um papo muito chato, eu não gosto de política. Eu sei, queridos, que vocês não gostam, a maioria não gosta, mas a gente precisa saber, tá? Por quê? Porque a maioria das decisões que é tomada no âmbito político vai afetar nossa vida diretamente. As políticas, os impostos, o que nós podemos fazer e não podemos fazer. Então, assim, é importante, por mais que a gente não goste, a gente tem que criar o hábito de ler mais, de entender mais, de buscar informações sobre determinado assunto. É como escovar dente, entendeu? Ah, eu não gosto de escovar dente, é muito chato, tem que escovar 2, 3 vezes ao dia. Realmente, é um hábito que a gente cria porque precisa. E a mesma coisa a gente tem que pensar de certos conhecimentos. A gente precisa saber, mesmo que em determinado momento a gente acha muito chato, né? Bom, vamos lá para a nossa aula, ver o que nós vamos estudar na nossa aulinha de hoje? Vem comigo, pessoal. Bom, a habilidade da nossa aula de hoje é reconhecer as inter-relações entre poder, a política e o Estado, bem como as suas influências no quê? No cotidiano. É como eu digo para vocês. Ah, professora, mas isso é muito chato. Só que tudo isso que a gente está falando aqui tem a ver com a nossa vida, dia a dia, né? Então, por isso a gente vai falar hoje sobre Estado e governo, sistemas de governo, formas de participação política, partidos e sistemas, sistemas partidários, sistema eleitoral e a formação do Estado brasileiro. É muita coisa, né? Porém, a gente precisa saber por que nós temos que votar, por que as eleições são majoritárias ou minoritárias, o que é um sistema eleitoral, como é que funcionam essas coisas de eleição, né? Isso tudo, gente, é importante a gente saber, né? Então, assim, vamos falar hoje sobre sistemas, governo e sistema de governo. Bom, na aula anterior, nós falamos o que é Estado, né? Que ele precisa do governo para existir. Hoje a gente vai falar o que é governo. Vamos ver aqui, ó. O governo é um elemento transitório do Estado. É um grupo que está no comando do Estado. Então, o governo não... Desculpa, peraí, vamos voltar. O governo muda, porém, o Estado continua. O Estado permanece. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que o governo, ele é transitório, ele vai mudar, no caso do nosso sistema brasileiro, ele vai mudar de 4 em 4 anos, ok? Porém, o Estado, ele sempre vai existir, o Estado não vai se dissolver, né? Ele pode até ser anexado a algum outro país, pode acontecer alguma coisa assim, uma guerra, mas no mundo de hoje isso já é muito difícil acontecer, principalmente se tratando do nosso Estado brasileiro. Então, o Estado vai ser destruído. O Estado não se destrói, gente. Agora, o governo, sim.
O governo pode ser destruído, pode ser impeachmentado, pode acontecer uma série de coisas com ele. O Estado, ele vai permanecer, ok? Entenderam agora a diferença entre o governo e o Estado? O governo é transitório, o Estado não, ok? Bom, já o Estado, agora falando dessa instituição muito mais macro, ele é administrado por um governo. O Estado em si, sozinho, ele não existe. Ele existe porque tem um governo que vai comandá-lo, ok? Então, o Estado, ele domina uma nação, né? Ele existe também porque existem pessoas ali, existe uma nação. Ou seja, um povo que tem toda uma construção cultural, compartilha da mesma língua, né? E quase sempre está sobre um território. Então, Estado tem que ter, né, pessoas, tem que ter território e tem que ter identidade. Para você... Aí você vê, por exemplo, as semelhanças em determinados países. Por exemplo, nós vivemos aqui na chamada América Latina. Nós temos toda uma característica que nos faz parecidos com os nossos semelhantes aqui, territorialmente falando. Bolívia, Venezuela, Equador, né, as Guianas. As Guianas nem tanto porque é um território inglês e francês, né? Mas assim, se tratando de Estado brasileiro, nós temos semelhanças. O que nos faz um pouco diferente da galera aí dos vizinhos é que nós falamos o português. Nós somos o único país da América do Sul que fala português. Então, a gente realmente se sente um pouco diferente deles. Talvez, se nós falássemos espanhol, a gente estava mais ligados a eles, como é o caso, né? Bolívia, Venezuela, Peru, Equador, Argentina, todos falam espanhol por conta da colonização. E aí a gente às vezes se sente um pouco, né, fora da casinha porque a gente fala um outro idioma. O importante, o legal seria que nós, brasileiros, fôssemos já alfabetizados bilíngue, português e espanhol, o mínimo, né? Porque a gente precisa dialogar com os nossos vizinhos. Às vezes a gente se preocupa muito mais em falar o inglês, mas o espanhol, a professora de espanhol pode afirmar isso melhor do que eu. É uma das línguas, segundo idioma mais falado no mundo, né? Então, assim, seria importante que nós fôssemos alfabetizados já nos 2 idiomas. Enfim, então, gente, isso faz com que o Estado seja o Estado. Tem que ter uma nação, tem que ter um território. No caso do Brasil, é um território grande, o maior território da América do Sul somos nós. O país mais, economicamente falando, mais rico é o Brasil. Portanto, a gente tem uma relevância muito grande para a nossa América, né? Muitas pessoas gostam de nos jogar para baixo, ou às vezes nós mesmos, com síndrome de vira-lata, nos achamos muito pior do que outros países. Gente, nós somos um país relevantíssimo, né? Nós já fomos a 8ª economia do mundo. Hoje a gente está lá 11ª, 12ª, alguma coisa assim, a gente deu uma quebrada. Mas nós já fomos a 8ª economia. Agora, dizer que o Brasil não é relevante para o resto do mundo é uma bobagem, porque nós somos sim. Nós é que temos que tomar esse lugar de nos valorizar. Outra coisa também que eu ouço muito com amigos, alunos, pessoas que a gente conhece, é se desvalorizar porque mora na Amazônia. Ai, eu acho tão... Ai, queria ter nascido no Rio de Janeiro. Ai, eu queria ter nascido na Europa. Ai, eu queria ter nascido no Sul. Gente, vocês moram em um dos lugares mais espetaculares do mundo. Tem muita gente que paga uma grana para conhecer a Amazônia. Temos problemas? Temos. Muitos. Milhares. Mas você mora num lugar abençoado. Não é só de morar no Brasil. Tem problemas de corrupção, tem problemas péssimos, né? Questão urbana.
Mas nós moramos num país abençoado, pessoal. Parem de ficar se colocando para baixo. Para de ficar odiando onde você nasceu. Se valoriza, gente. É isso mesmo. Se valorizem, porque como que a gente quer ser valorizado enquanto país se aqueles que moram não se valorizam? Né? É que nem aquela história. Como você quer que alguém te ame se você não se ama? Então é isso. Você tem que valorizar. Eu tenho orgulho de morar na Amazônia. Respeite o norte, porque o pessoal também, o norte só tem mato. Pare com isso, pessoal. Defenda o território de vocês. Nós moramos no norte, sim. Tem mato? Tem. Ainda bem que tem mato. Porque é esse mato que sustenta vocês lá no sudeste, que não deixa vocês virarem deserto. Vocês não viraram deserto porque aqui tem mata. Ainda bem, né? Não só aqui, mas os biomas em si, o equilíbrio entre eles, garante que parte do Brasil não tenha se transformado num deserto. Então, se valorizem, tá? Tenham orgulho de onde vocês vieram, tenham orgulho das suas raízes. O norte é sim relevante para o resto do Brasil. Para de se colocar para baixo. Tá combinado? Então, não vamos sentir vergonha de morar em Rondônia, no Brasil e muito menos na América Latina, tá bom? Vem comigo para a gente continuar a nossa aula aqui. Bom, o modelo de classificação, nós temos aqui diferentes formas de governo, né? Então, a gente tem aqui a monarquia, que é histórica, né? Que é o governo de um só. Vocês viram lá o parlamentarismo. Não, hoje que a gente vai estudar o parlamentarismo. A monarquia pode ser parlamentarista, né? Tem a monarquia absolutista, que é aquela que é mais voltada para o governo de um só, e a monarquia parlamentarista, que tem o chefe de governo e o chefe de Estado. E aí a gente tem a presença do parlamento, tá certo? Mas a gente já vai ver isso aí. Vamos aqui ver esse slide aqui com atenção. Então, a gente tem aqui a aristocracia, que seria o governo dos melhores, que o Aristóteles defendia que isso era um modelo ideal, né? E a gente tem a democracia, que é o governo de muitos, o governo da maioria, né? Do consenso. E o modelo proposto pelo Maquiavel seria a monarquia, que ele também chama de principado, o pai da ciência política, tá, gente? Só para vocês ficarem ligados aí quem foi Maquiavel. E a república, que se aproximaria, né, hoje da nossa democracia. Ele divide aí nesses dois aqui tipos. Bom, Estado e governo. Então, o governo é a autoridade que administra o Estado, tá? Não o contrário, é o Estado que administra o governo, é o governo que administra o Estado. E o que seria a forma de governo? Diz respeito à maneira como se constituem as relações entre governados e governantes, ok? São duas propostas de classificação consagradas historicamente. Vamos conhecer? Olha aí, essa daqui, vocês conseguem reconhecer essa foto aqui? Com certeza, né? O príncipe Filipe. É o príncipe? Eu não lembro se é o rei Filipe, é o príncipe Filipe. E a rainha da Inglaterra, né? A rainha Elizabeth, que não morre nunca. Vai passar mais 2 séculos aí. Essa mulher, rapaz, ela é poderosa mesmo, super poderosa. Então, esse é um modelo clássico, né? Da monarquia, né? Que se estende aí, que é um símbolo, né? Para que a gente possa entender como funcionam aí esses modelos de governo. Então, gente, a monarquia, ela hoje, historicamente, ela não admitia 2 tipos, não. Hoje a gente já existe 2 formas de monarquia, que são as absolutistas e as constitucionais. Ou seja, a absolutista é muito mais centralizado o poder. A constitucional, ela já vai admitir uma descentralização maior, tá? Bom, a primeira, que é a monarquia absolutista, ela foi predominante no mundo aí até o século XVIII, né? Então, o governo nesse sentido aí, ele era vitalício, ele não saía, como é o caso da constitucional. E ele também só funcionava de maneira hereditária, ou seja, família,
passava de pai para filho, que tomava o trono, que era o herdeiro do trono, e aquele negócio todo, tá? Já no modelo constitucional, o poder do soberano é limitado pelos outros órgãos, né? Que seriam o quê? Os parlamentos e os gabinetes. Vamos entender melhor aqui como funciona, né? Depois a gente vai destrinchar melhor essa parte aqui da monarquia, tá bom? Agora a gente vai conhecer o modelo da república. Bom, a república ela já é uma reação, uma discordância e uma alternativa à monarquia. Ou seja, ela se manifesta da rejeição aos governos aristocráticos, que seria assim disso o governo dos melhores, e oligárquicos, né? Nela, o presidente, né, a gente tem o quê? Um presidente e primeiros ministros. Normalmente, eles são eleitos. Aí a gente não tem mais aquela ideia de hereditariedade, que a galera nasce já no berço de ouro, sangue azul, e vai ter toda aquela pompa e tudo. Não, nesse sentido aqui existe eleição em períodos determinados, beleza? E agora a gente vai conhecer como funcionam os sistemas de governo, né? Que até aqui a gente conheceu monarquia e república. Mas dentro da monarquia existem dois modelos diferentes. E dentro da república também existem outros modelos diferentes, tá bom? Aqui você tem essas duas imagens que representam aqui a monarquia e aqui a república. Isso aqui seria aqui uma foto lá da Inglaterra, né? E aqui, acho que é o Palácio da Alvorada, alguma coisa assim, do Planalto brasileiro, ok? Então, gente, nós temos o sistema de governo que ele vai ter base no relacionamento entre os poderes do executivo e legislativo, tá? Então, nós temos aqui dois sistemas de governo que predominam no Ocidente, que eu quero que vocês fiquem bem ligados que a gente está falando de um contexto ocidental. O contexto oriental, gente, já é diferente. Não é igual o nosso, que a gente está aqui acostumado a ver o presidente falar e tal, seus ministros e tudo mais. A gente tem, por exemplo, naquela região mais do Oriente Médio, domínio árabe, dos muçulmanos, né, a religião muçulmana, a gente tem, por exemplo, o califado, que é outro sistema que não faz parte da nossa cultura ocidental, né? O califado está mais relacionado com essa relação entre religião, né, organização social, governo. Então, prestem atenção que a gente está falando dos modelos ocidentais para vocês terem essa noção. Mas, professora, mas eu queria entender. Se aprofundem na leitura, a gente traz aqui as referências. Quer saber mais? Vão para a pesquisa. Existem outros tipos também, tá certo? Voltamos aqui para o slide. Então, nós temos, então, o modelo presidencialismo e o parlamentarismo, que são os modelos mais comuns aqui no nosso Ocidente. Começamos pelo presidencialismo, né? Que é o modelo brasileiro, que é o sistema de governo brasileiro. Quais são as características do presidencialismo, pessoal? Vamos aqui entender juntos. Eleições presidenciais. Temos que ter, senão não é presidencialismo, ok? Então, nós temos eleições presidenciais direta ou indireta, né? Por tempo determinado. No caso do Brasil, são eleições diretas, não é verdade? Nós escolhemos o presidente e o mandato dele é por 4 anos. Possível de reeleição por mais 4 anos. Essa aqui foi uma lei mudada depois na Constituição. Não era assim, era apenas o mandato. Agora nós temos possibilidade de ter 2 mandatos para presidente, certo? O presidente, nesse caso, ele exerce as 2 funções. Ele tanto vai ser o chefe de Estado, como ele vai ser o chefe de governo. Então, ele representa o Brasil lá fora, nas reuniões da ONU, não sei o que lá, na cúpula do clima, no G8, não sei o que, como também ele vai
chefiar dentro da nação através do governo, seus ministros, secretários, blá, 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 entendeu? E o presidente, ele tem esse poder de escolher os seus ministros, tá? Porém, em alguns casos, ele precisa da aprovação do Senado para ele escolher determinados cargos, como, por exemplo, da parte internacional, né? Ele pode escolher o chanceler? Pode, mas um embaixador de determinado país tem que passar pela votação do Senado para ser aprovado ou não, tá certo? A independência dos poderes. Nesse caso do presidencialismo, a gente vai ter os 3 poderes independentes, que seria o executivo, legislativo e judiciário. E eles devem ser desvinculados, tá? Legislativo e judiciário e o executivo vão trabalhar de maneira autônoma. Ou seja, nem o executivo deve mexer no judiciário, nem no judiciário se mete no legislativo e por aí vai. Ok? Agora vamos para parlamentarismo. Tá faltando um M aqui. A gente vai entender um pouquinho o que seria o parlamentarismo. Seria uma forma diferente do presidencialismo, um pouco mais centralizada, né? E distingue aí algumas coisas. Por exemplo, há uma forte interação entre os poderes legislativo e executivo. Distingue-se também o chefe de Estado, que seria o monarca ou o presidente, do chefe de governo, que seria, nesse caso, o primeiro-ministro ou chanceler, tá? Então, há uma diferença aí entre essa divisão. Por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela é líder, né? Ela é chefe de Estado no Reino Unido, na Inglaterra. E o primeiro-ministro dela é o chanceler, ou o chanceler é o chefe de governo, ok? Então, ela governa de um lado, o chanceler também governa de outro. Quem governa no parlamento é o parlamento, por meio do gabinete. Então, a Rainha Elizabeth, ela cuida das questões de Estado, representação lá fora e tudo mais, entendeu? Mas quando é decisões dentro do país, a questão de governo, de organização, decisões, é o parlamento que faz. O gabinete ele é constituído de quê? Do seu primeiro-ministro e os demais ministros. Alguns instrumentos importantes aí. O princípio da responsabilidade ministerial, a possibilidade também de dissolução do parlamento. Tá? Isso pode acontecer. Vai depender de uma série de coisas aí. Só para vocês entenderem aqui, ó, o chefe de Estado, que seria, no caso ali, a Rainha Elizabeth, ela pode escolher o primeiro-ministro, né? E, por conseguinte, o primeiro-ministro ele vai escolher os outros ministros para estar no seu gabinete, para fazer parte do seu conjunto de pessoas que vão decidir, né? Então, o gabinete, ele é apresentado ao parlamento, tá? E o parlamento aprova ou não o gabinete escolhido. Então, existe toda uma sequência de questões aí. Para quê? Para que haja, né, esse equilíbrio dentro desse poder. Porque já pensou, se lá o chefe de Estado não escolhe o ministro, aí o ministro não se entende com o chefe de Estado, os dois começam a brigar, que brigam com os outros ministros, aí, meu irmão, o negócio não vai prestar. Rapidamente esse parlamento vai se dissolver. Por isso que há toda uma sequenciação de ações, tá certo? Agora a gente vai entender um pouquinho rapidamente as formas de participação política e também os partidos e sistemas eleitorais. Bom, pessoal, a participação política ela é muito importante para a nossa vida em sociedade, né? E elas são baseadas nas uniões voluntárias orientadas para influenciar ou conquistar o poder do Estado. Então, de 4 em 4 anos, que é o caso do Brasil, a gente tem eleições, né? Tem eleições separadas, nós temos eleições para o efetivo municipal, né? E temos eleições para Estado e para a presidência da República. E aí a gente tem que perceber que qualquer um de nós temos um direito constituído
que é de nos candidatar a algum cargo, né? Então, a gente pode se filiar a um partido político, nós temos essa liberdade, defender as nossas causas e nos colocar enquanto candidatos. É uma conquista política, isso não é dado de graça, isso foi conquista. Então, a nossa forma de participação, ela pode ser elegendo uma pessoa, um candidato, ou eu me colocar enquanto candidato, ok? Então, existem diferentes formas de participação política. Existem os movimentos sociais, né? Existem as ONGs, a gente tem várias maneiras aí de nos fazer representar ou também de nos colocar como representante de algum grupo, ou de alguma causa, ou de alguma ideia, ok? Voltamos aqui para o nosso slide. Então, de fato, gente, as forças políticas na luta pelo poder institucionalizado é que sustentam aí o que nós chamamos de governo da situação e o governo da oposição. Quando a gente fala de democracia, pessoal, a gente sempre vai ter os contrários, né? A gente ouve muito falar disso representado pelas siglas, né? Esquerda e direita. Na verdade, aqui direita deveria estar em azul e esquerda em vermelho, né? Mas tudo bem. Aqui no Brasil, a gente tem muito, cada vez mais forte essa oposição, como é que a gente chama aqui? A gente tem um nome para caracterizar isso, e que vai trazer um pouco assim de rivalidade, um pouco não, muita rivalidade. Então isso é formado pelo campo democrático e tem que existir os contrários, tem que existir aqueles que apoiam, aqueles que não apoiam, e aí se discute e se chega a esse equilíbrio das forças. Então, se existe um governo da situação que quer destruir a oposição, a gente não tem democracia. Porque a democracia só existe quando existe as forças equivalentes. Elas têm que estar em embate. É difícil lidar com o outro que pensa diferente de mim? É difícil lidar com oposição que eu não concordo com quase nada? É difícil lidar com essas questões? Muito, muito difícil. A democracia não é um sistema fácil. Às vezes, mas eu queria que fosse melhor, mais fácil. Gente, a democracia é assim, né? Então, sempre vai ter o governo o que está no governo vai ser mais achincalhado, vai levar mais pedrada. O que está na oposição está nesse sentido de dar essas pedradas, né? E, às vezes, essa oposição, amanhã, ela vira situação. E, quando ela vira situação, ela também vai ser achincalhada, vai levar pedrada. Então, sempre vai ter esse relacionamento dentro de uma democracia. Se não há oposição, ou se a oposição é perseguida e destruída, aí a gente não tem mais oposição, né? A gente pode chamar isso aí de ditadura, né? Tem uma música que eu não lembro o nome agora, que fala paz sem voz. Paz sem voz não é paz, é medo, né? Quando a gente vê tudo muito quietinho, ninguém reclamando de nada, tá tudo maravilhoso no Brasil, tá tudo, assim, uma paz aparente, pode ter certeza que não é paz, é medo. Quando as pessoas não podem falar, não podem se expressar, tem medo de que aconteça alguma coisa com elas se elas reclamarem do governo, isso é democracia, galera? Não, né? Democracia é o direito de dizer o que você quer dizer, de ter a tua liberdade de expressão, e muitas vezes o opositor vai discordar de você. É normal. Agora, quando a gente não pode falar nem um lado nem o outro, tem alguma coisa errada aí, né? Muito bem, então, passando aqui adiante, só para a gente fazer um resuminho da nossa aula de hoje, para vocês entenderem. Então, nós temos aqui formas de governo, sistema de governo e o regime, para a gente entender como que isso acontece. Então, assim, formas de governo, nós temos a república e a monarquia. Vocês sabem identificar qual é a forma de governo nossa, pessoal, do Brasil? Qual é? É a república, né? Não é a monarquia. Porque a gente não tem um rei, a rainha aqui, né? O parlamento é diferente, tá?
O sistema de governo nosso, parlamentarismo ou presidencialismo, pessoal? Presidencialismo, né? Mas nós temos também o parlamentarismo. Então, a gente tem aqui opções, a república, a monarquia absolutista e a monarquia parlamentarista, né? E o regime de governo? Regime de governo pode ser a democracia ou o totalitarismo, né? Então, para que vocês possam diferenciar essas formas diferentes de governo, sistema de governo e um regime. Então, nós somos uma república, né, presidencialista e uma democracia, né? Então, vocês conseguem identificar isso? Se eu perguntar para vocês, vocês vão responder, professora, nós temos uma forma de governo baseada na república, o nosso sistema é presidencialista e o nosso regime de governo é democrático, ok? Muito bem. Agora a gente vai para os sistemas partidários, que isso é importante para a gente também, pessoal. Então, olha só, nós temos o sistema monopartidário, bipartidário e multipartidário. O sistema monopartidário, o nome já diz, né? Mono é apenas um partido que rege aquele país, que vai estar disputando as eleições. Então, o poder ele fica concentrado em apenas um dirigente do partido, né? Então, isso seria não tão ideal assim quando a gente fala de democracia, né? Não é ideal que tenha apenas um partido, porque só vai ter apenas uma forma de pensar, uma ideologia dominante, uma forma de pensar o mundo. Então, na minha concepção, no meu ponto de vista, não é um modelo muito legal. A gente tem aqui o exemplo do Partido Comunista Chinês, que é um sistema monopartidário, né? E também a gente tem um outro país, que é Cuba, né? Que também, acho que agora já está aberto a outro partido, mas até então, até um tempo desse, era apenas um partido. Então, assim, não é um ideal, né? Digamos assim, para que a gente possa falar de um país democrático. A gente tem também o bipartidarismo ou bipartidário, que é quando atuam apenas dois partidos, né, sem a presença de outras forças políticas. Vocês sabem me dizer um exemplo desse sistema, né? Conseguem identificar aí no mundo um sistema assim? A gente tem sim, tá, pessoal? Nos Estados Unidos, a gente tem o sistema bipartidário, onde nós temos lá os republicanos e os democratas. As eleições dos Estados Unidos geralmente estão baseadas nesses dois partidos aí, né? E eles ficam ali alternando o poder. Uma hora é o republicano, está no poder, outra hora são os democratas. Eles também são diferentes, né? Eles também pensam diferentes, não são totalmente... mas também um não quer destruir o outro, o legal é isso, né? Eu quero que os democratas agora dominem e vamos destruir os republicanos. Gente, uma democracia não é assim que funcionam as coisas. Se você quer destruir o seu oponente, você não está sendo democrático em nada. Pelo contrário, você está sendo autoritário. Então, assim, republicanos têm o seu papel lá, claro, existe rivalidade? É lógico, né? Claro que existe rivalidade. Mas não tem que um destruir o outro, né? Só se for destruir nas ideias, mas não mandar matar ou coisas parecidas assim, não, né? Então, existe sim o modelo bipartidário no mundo e o exemplo dele é os Estados Unidos. O sistema multipartidário é quando vários partidos disputam a esfera governamental, como é o caso do Brasil pós 1988. 88, desculpa. Então, gente, pós-Constituição de 88, a gente tem o modelo que o Brasil adotou, que é um multipartidário, que é bom e é ruim. O que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que sempre vai ter o lado bom e ruim das coisas. O lado bom é que existe partido tudo que é jeito, partido que tem trilhões de ideologias diferentes. O lado ruim é que vira uma salada de fruta. Você não sabe para onde ir, não sabe quem acreditar, não sabe
Aí tem os partidos que não tem ideologia nenhuma, que o negócio é se juntar com quem está ganhando mais e se dar bem, né? Que é o famoso centrão. Nós temos aí exemplos clássicos no Brasil. Então, tem partido nanico, que tem, sei lá, pouquíssimos filiados, e tem partidos enormes, que não sei quantos filiados, que tem muita grana, aí tem o fundo partidário, né, que é o dinheiro que o governo faz, que o governo, de certa forma, banca os partidos, e aí gera um monte de questão aí de problemáticas, né? Então, percebam que cada um deles tem um lado bom e o lado ruim. Não existe nada que seja perfeito, ok? Entenderam aí como o negócio é complicado mesmo. Bom, o sistema eleitoral. Como é que funciona o sistema eleitoral brasileiro, né? Que tem sido discutido nos últimos tempos aí em relação ao voto impresso. Refere-se às regras pelas quais os representantes são escolhidos. Onde que nós encontramos isso, pessoal? Essas regras? Na legislação eleitoral. Nós temos uma legislação eleitoral, né? Então, essa legislação eleitoral, ela vai orientar as eleições de como elas devem acontecer. Tanto isso como as outras questões menores, como as datas, horários, locais para realização, enfim. A eleição, ela pode ser majoritária e também ela pode ser proporcional. Tá vendo como é muita coisa, pessoal? Não é assim tão simples, vamos fazer eleição, bota aí a urna eletrônica, vamos votar, plim, 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 confirma. Não é bem assim não, o trem é um pouco mais difícil. Então assim, olha só, a eleição ela pode ser majoritária, ou seja, vence quem tem a maioria dos votos, ou proporcional, que o voto vai para o partido, né, ou a frente partidária, de acordo com o coeficiente eleitoral. Entenderam aí? É diferente. Vamos lá. O que é o tal do coeficiente eleitoral, professora, que a senhora está dizendo? Ele é calculado por meio da divisão do total de votos válidos em uma determinada população votante pelo número de cadeiras disponíveis na casa para a qual concorrem os partidos. Ou seja, assim, digamos que a gente tem no parlamento lá 48 cadeiras para deputados. Eu vou dividir esses 48 pelo total de partidos e pela proporcionalidade da sua população. Então, digamos assim, um partido, sei lá, Partido Azul, que não existe, é só para vocês deixar um exemplo. Partido Azul tem direito a 4 cadeiras no Congresso, por conta desse coeficiente eleitoral. Então, só vai conseguir eleger 4 candidatos. Mas o Partido Amarelo, como ele é maior, tem mais questão de filiados e tudo mais, um peso maior, ele vai ter direito a 25 cadeiras, entendeu? Então, existe essa proporcionalidade, ok? E assim, as eleições elas podem ocorrer com base no sistema de lista fechada, ou seja, o partido escolhe os candidatos e o eleitor vota na legenda, ou na lista aberta, o partido escolhe os candidatos, mas estes concorrem individualmente, podendo o eleitor definir o seu candidato que prefere, entenderam? Então, a gente tem aqui, praticamente ele vai nessa questão aqui, ó, na lista aberta. O partido escolhe os candidatos lá, bota para jogo e a gente escolhe os que estão lá, naquela lista deles, entendeu? Ah, vamos escolher lá do Partido Azul, tem o Joãozinho, a Mariazinha e o Ricardo. Então, tá, elegeu lá, teve as eleições fechadas dentro do partido, eles lançam esses 3 nomes e entre esses 3 nomes nós vamos escolher. Entendeu? É assim que funciona o nosso sistema aí brasileiro. Bom, finalizando a nossa aula de hoje, a gente vai ter várias dificuldades relacionadas à nossa situação brasileira, né, em relação a partidos, em relação à questão política, né, que é a indistinção, a dificuldade que nós temos de separar o público do privado, né, o clientelismo, ou seja, o quanto a gente se vende em troca das coisas, né, até coloquei aqui uma imagem, eu estou lá votando, mas o candidato me ofereceu uma grana, um benefício, um cargo dentro do governo,
né? O apadrinhamento político, que é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? E agora muito mais a atuação da mídia dentro da esfera política, que acaba determinando a opinião das pessoas e levando a opinião pública, né, a ter um direcionamento de determinadas questões relacionadas ao governo, a quem está na situação, na oposição, como se aquilo fosse a verdade, quando na verdade não é bem isso, né? Manipulação do poder. Então, gente, é isso. Vocês viram aí que a aula tem muita informação, muita coisa para 40 minutos, mas eu tentei resumir o máximo do que é importante vocês perceberem de como funciona um governo, um presidencialismo, um parlamentarismo, como que o Brasil se define nisso tudo, né? Vocês viram que nós somos uma república presidencialista e democrática. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí e a gente volta daqui a pouco para a nossa revisão de conteúdos. Até lá!